A Rússia faz parte da Europa desde tempos muito antigos, há mais de 1000 anos. A cultura russa, a literatura russa, fazem parte da Europa. Para mim é uma situação de partir o coração. Estive em Kiev várias vezes. É uma cidade bonita. Nunca tive nenhum problema. E estive em Kiev depois de 2014. Então, pessoalmente, eu não tive nenhum motivo para esse conflito. Se você diz que a Rússia faz parte da cultura europeia, então essa guinada para a Ásia, essa volta da política russa para a Ásia, é um erro? Não, não é um erro. É uma decisão circunstancial. No, it's not a mistake, it's a situational decision. Gegen den Strom. Zur Person. Contra a corrente, sobre a pessoa. Olá, bem-vindos ao Contra a Corrente. Mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda silencia. São Petersburgo, um laboratório da modernidade, de 1909 a 1921. Esse é o título de um livro do historiador da Europa Oriental, Karl Schlegel, que abriu para mim muitas janelas para a Rússia. Hoje eu gostaria de ampliar um pouco esse título. São Petersburgo continua sendo, até hoje, um laboratório da modernidade, uma cidade onde convergem tendências literárias, artísticas e musicais, enquanto na Alemanha se espalha uma provincianidade lamentável. De São Petersburgo vem o grupo musical Oligarch, indicado ao Berlin Music Video Awards, e dele faz parte Anton Tichenok, responsável em especial pela criação dos vídeos. Stas Budier, Anton Alexandrovich. Muito obrigado pelo convite, Sr. Bob. Muito obrigada pelo convite. Eu falo russo mal, por isso estamos falando em inglês. E eu simplesmente falo alemão pior. Isso é oligarquia. O que é um oligarca? Oligarch é um projeto artístico e uma banda de música de São Petersburgo, como você mencionou. Nós começamos nossa carreira em 2013, eu acho. No início era um projeto solo de um músico específico, meio que um produtor de quarto, que começou a misturar a música eletrônica contemporânea com cantos ortodoxos, sinos tocando, algumas citações da literatura russa conhecida, além de peças de TV e rádio. E bem, ele pegava elementos de coisas da consciência de massa, daquelas que são fáceis de reconhecer para todo mundo que você poderia chamar de povo eslavo ou pós-soviético. Então esse é um tipo de música moderna, certo? E também profundamente enraizada nas tradições russas. Sim, russo, eslavo, pós-soviético, você pode chamar como quiser. Mas é algo reconhecível por essa enorme quantidade de pessoas, da Alemanha Oriental até o extremo leste da Eurásia. Qual é a origem do termo oligarca? Estávamos escolhendo entre muitas variações diferentes de nome para a banda, mas esse nome específico foi escolhido, em parte, porque o cara responsável pela banda tinha assistido a várias horas de documentários sobre oligarcas russos dos anos 90 que tentavam chegar ao poder. E do meu ponto de vista, eu adoro esse nome porque ele tem origem grega. E porque a Igreja Ortodoxa Russa usa muitas palavras de origem grega, como batismo, entre tantas outras. Então, para nós, foi uma mistura de ideias e visões. E foi bem fácil de encontrar, porque mudamos a última letra para que parecesse uma transliteração, como Kharkov, Khabarovsk, com KH no final. Agora é mais fácil de achar em buscas no Google. E a banda tem suas origens em São Petersburgo. Sim, a banda surgiu em São Petersburgo, em 2013. O vocalista da banda, Victor, na verdade nasceu em Yaroslavl, é uma cidade russa muito antiga, algumas horas de trem de Moscou. Ele cresceu lá, vem de uma família muito musical. O pai dele é baixista de jazz. A mãe ensina alunos em uma escola de música.
Quando era bem jovem, ele fez parte de um coral ortodoxo, então tirou alguma inspiração disso e ainda guarda alguns discos daquela época. Mas, quando começou a mutação da voz e ela deixou de ser tão angelical, ele passou para outros estilos musicais. Experimentou punk rock e algumas variações de música eletrônica. Nós trabalhávamos juntos na mesma gráfica. Eu era designer gráfico e depois diretor de arte de lá, e ele era o responsável pela impressão e pelos processos de pós-impressão. E hoje, depois de 12 anos, vocês estão presentes em palcos internacionais. Como conseguiram isso? Bem, na verdade, começamos a ir Going outside of Russia very early, like Muito cedo, fora da Rússia, tipo no segundo ou terceiro ano do nosso trabalho. Em parte porque eu tinha alguns contatos e porque tínhamos uma agente de shows incrível fora da Rússia. Não vou dizer o nome dela, para mantê-la longe de qualquer problema. Vamos chamá-la apenas de ela. Ela nos ajudou. Trabalhamos juntos por cerca de 8 anos. Fizemos turnês por toda a Europa, dos países bálticos à Gran Canária, da Gran Canária à China. Nossa primeira turnê na China foi em 2016, eu acho, ou em 2017. Uau! Então sempre fomos uma banda que busca fama internacional ou turnês internacionais. international fame or international tours. A filha do filósofo Alexander Dugin, muito conhecido na Rússia, Daria Dugina, que morreu em um atentado à bomba em um carro, sim, foi assassinada, adorava sua música. E isso abriu portas. O pai dela, Alexander Dugin, enviou uma mensagem em vídeo para você. Alexander Dugin sent a video message to you. Oh, no, he presented us several of his. Ah, não. Ele nos presenteou com vários de seus livros. Talvez, para os nossos espectadores, seja mais fácil chamá-la pelo nome que ela adotou para si mesma, Daria Platonova, porque ela se interessava muito pela filosofia neoplatônica. Ela seguia passo a passo a carreira do pai. Quer dizer, estudava filosofia profundamente. Sim, ela era uma grande admiradora da nossa arte. E durante a pandemia de Covid, fizemos esse programa de transmissão. Para fazer uma introdução, perguntamos a ela se o pai dela poderia fazer uma introdução, dizer algumas palavras sobre a situação atual, algo existencial sobre a peste e assim por diante. E ele fez isso. E o resultado? O que ele escreveu? O que ele disse? What did he speak? He was speaking about Camus' plague. Ele estava falando de A Peste, do Camus. Não lembro o nome em francês. A Peste. A Peste. Como é que eu poderia lembrar? Eu não falo francês. Bonjour, merci, é só isso que eu sei fazer. Ele fez uma declaração bem bonita sobre a situação atual, sobre o que é estar diante da morte, quando a qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, ele pode morrer sem aviso prévio. Foi bem tocante. Não foi um dos discursos ou trabalhos patrióticos atuais dele. Patriotic speeches or works, but cute small talk about. Mas uma conversa leve e simpática sobre existencialismo. Nós nos conhecemos pela primeira vez, acho que há 25 anos. Naquela época, você me ajudou enquanto eu fazia um filme sobre o comércio internacional de peles e o contrabando de peles. Naquela época, você era ativista contra o comércio de peles. Como foi que você entrou na indústria da música? What was your way into the music? My way into the music was via backdoor because Meu caminho para a música foi pela porta dos fundos, porque eu era designer gráfico e trabalhava com casas de shows, festivais e alguns artistas. E por essa via construí uma espécie de carreira no show business, fazendo visuais para apresentações ao vivo, artes, cartazes, identidade visual, coisas assim, para artistas, festivais e tudo ligado à música. Em 2022, você saiu da Rússia e foi para Belgrado. Por quê? Exatamente. Bem, porque todo homem na Rússia queria sair no outono de 2022. Ninguém tinha certeza se seria convocado ou encarcerado, ou tudo parecia possível. E não quero dizer isso de uma forma positiva, tipo, tudo é possível. Don't mean it in a positive way, like everything is possible. No, every terror you could imagine. Não, todo o terror que você pudesse imaginar poderia acontecer naquela época. Como tínhamos bons contatos fora da Rússia,
e já tínhamos tido vistos Schengen, decidimos sair em turnê antes naquela época. Fugimos da Rússia pela Finlândia, porque é uma das fronteiras mais próximas. A Estônia também fica perto o suficiente, mas para alguém de São Petersburgo, ir para a Finlândia era algo diferente. Era absolutamente fácil, como se estivéssemos indo a Helsinki para comprar peixe salgado, detergente para lavar louça, algumas roupas em promoção, ou, por exemplo, usar o aeroporto de lá. Mas naquela época, usamos outra rota para sair da Finlândia e ir para Belgrado. Way to leave Finland and go Belgrade, we use a steamboat ferry. Usamos uma balsa a vapor. Foi muito simbólico porque era exatamente o centenário do chamado Navio dos Filósofos. Você já ouviu falar disso? Em 1922, o governo soviético decidiu fazer com que intelectuais locais, escritores, filósofos e cientistas deixassem a Rússia. Naquela época, não era tão sanguinário quanto em 1937, por exemplo. Há até uma entrevista de Felix Dzerzhinsky, à revista Time, em que ele diz: não podemos fuzilá-los e não podemos encarcerá-los, então é melhor fazê-los partir. E era exatamente o centenário daquele acontecimento. Engraçado como uma coincidências acontece. Such a coincidence taking places. No outono de 2022, foi o período da grande mobilização militar. Ninguém sabia o que o futuro traria. Quantos jovens deixaram a Rússia naqueles dias? Qual é a nossa estimativa? Oh, well, I don't have the exact numbers, but Bom, eu não tenho os números exatos, mas cerca de 500 mil de pessoas, talvez mais, dependendo de como se conta. Porque depois de algum tempo, algumas pessoas voltaram, outras se mudaram em seguida, outras foram embora mais tarde, tipo meio ano depois ou alguns meses depois, dependendo de como você vê. Algumas ainda vão deixar a Rússia hoje em dia, assim que tiverem uma oportunidade, dinheiro suficiente ou resolverem alguma documentação antes de ir. Gemsheim está diminuindo. the immigration is still going on. Sim, e nós dois nos conhecemos em 2024, eu acho. E tivemos uma conversa, uma longa conversa enquanto caminhávamos pela ilha Vassilievsky. Eu me lembro disso. Por que você voltou para a Rússia? First of all, my family is here and I'm unable to. Em primeiro lugar, minha família está lá, e eu não consigo tirá-los da Rússia. Não ganho dinheiro suficiente para lhes dar uma vida digna fora da Rússia. Além disso, eu tinha uma esposa lá, bens imóveis, então não foi tão fácil para mim deixar a Rússia de vez. Leave Russia for entirety. Então não é fácil viver na Rússia hoje, porque ontem você me disse que também há repressão política. Como você avaliaria a situação neste momento? Well, first of all, I'm limited by Russian. Bem, antes de tudo, estou limitado pelas leis russas e não posso dizer algumas coisas sobre a situação atual, chamar certas coisas pelo que elas são, para não ser rotulado como agente estrangeiro, por exemplo, ou receber algum outro tipo de punição legal, ou algo assim, porque quero voltar e não ter problemas sérios. E é assim que as coisas são agora. Então estamos meio mudos. Usamos linguagem simbólica para expressar nossos sentimentos e emoções sobre a situação de hoje em dia. Como dissemos antes, metade dos jovens russos, não quero dizer metade em termos estatísticos, mas um número enorme deles, fugiu. Statistically, but a huge number of them fled away. Some of them because they had real. Alguns deles porque tinham uma posição realmente anti-guerra. Outros para acompanhá-los ou para ter a oportunidade de trabalhar como querem. Porque muitas possibilidades estão se fechando. Por exemplo, para quem trabalhava com projetos internacionais. A maioria dos institutos financiados por governos estrangeiros, quer dizer, estrangeiros que atuavam na Rússia, está encerrando seu trabalho dentro da Rússia. Alguns projetos internacionais estão sendo encerrados. Por exemplo, como eu trabalho no show business, raramente vemos artistas estrangeiros vindo para a Rússia. Só alguns muito específicos. Artists come to Russia, only very specific ones. Oligarch, seu grupo musical não é rotulado nem como pró-Ocidente nem como pró-Rússia. Vocês podem participar de eventos financiados pelo Estado na Rússia
assim como de eventos no Ocidente. Como vocês conseguiram isso? We never had anyone. Bem, ninguém jamais nos pegou dizendo que estamos zombando do material com que trabalhamos. É algo sério. Não estamos fazendo piada com isso. Não estamos descaracterizando isso, por exemplo. É algo precioso, de que realmente cuidamos. E é por isso que ninguém consegue apontar que fazemos algo errado com essa música. Para o lado financiado pelo governo, ou para os ativistas pró-governo, somos talvez uma espécie de brincalhões. Mas, para eles, somos aqueles artistas preciosos que se preocupam com as tradições, que trazem a arte tradicional mais antiga para a modernidade e fazem um público novo, mais jovem, escutá-la. Porque quando começamos nossa carreira, em 2013 e 2014, esse tipo de música era extremamente raro. O folk era visto como algo empoeirado, velho, que as avós cantavam e que não dava para tornar legal. Mas parece que conseguimos. You can't make it cool, but seems like we did. Então, algumas autoridades na Rússia acham que a sua música está ligada à narrativa estatal sobre família, tradições russas, Estado e Igreja. I guess they take it. Acho que eles encaram dessa forma. Bem, quero dizer, claro, você pode olhar para nossa arte a partir dessa perspectiva, mas acho que essa colagem pós-moderna traz alguns novos significados para esse material, colocando em novos contextos, mudando o seu sentido. Não quero dizer que o transforma no exato oposto, mas que o recontextualiza e... But recontextualizing it and brave new fresh Um ar totalmente novo e fresco nisso, eu acho. Qual você diria que é o elemento inovador na sua música? Bem, primeiro técnico. O segundo é que ela... Second one that it's not a style. Não é uma questão de estilo, nem de conteúdo. O conteúdo é muito importante para nós. Não vamos fazer nada que deixe nossos fãs irritados por usar esse material de forma inadequada. Talvez, não sei. Talvez seja porque, em parte, sentimos que trabalhar com esse material é uma espécie de experiência espiritual. E talvez porque sentimos que é uma missão unir as pessoas, reconstruir uma sociedade dividida, porque dá para ver claramente que a sociedade russa está brutalmente separada. Separated very harshly. E você é o principal responsável pelos vídeos, pela edição e produção desses vídeos. Em que consiste especificamente esse trabalho? Bem, isso também é feito do mesmo jeito que a música é feita, como uma colagem ou uma mistura de mídias, às vezes com trechos muito reconhecíveis. Eu uso clipes de notícias, de documentários mais antigos, de filmes antigos. E acho que esse reconhecimento em si é uma emoção muito importante que o nosso público sente. Quando você reconhece alguma coisa, sente que está sendo recompensado. Tipo, eu sou tão esperto, eu conheço essa parte. É do Tarkovsky, eu acho. Você escreve seus próprios roteiros. Não, mas às vezes eu sugiro as ideias para eles quando trabalhamos. Preferimos trabalhar com alguém que seja melhor do que nós na produção e na direção. Há alguns videoclipes que eu mesmo dirigi, mas eles não são os grandes sucessos da nossa. Vi diferentes videoclipes seus. Um era sobre uma jovem bem vestida, eu acho, na neve, sobre o neva no inverno. E o outro mostrava crianças pequenas, crianças sem teto, em prédios velhos e deteriorados. De quem são essas ideias? Aquele que você mencionou, com crianças sem teto, foi dirigido e filmado por Sasha Kulak. Ela tinha acabado de se formar no Instituto de Cinema, ou numa escola de cinema, e era algo como seu primeiro trabalho de pós-graduação. Não se preocupe, aquelas crianças não são realmente sem teto. Elas foram convidadas de um time de hóquei, ou algo assim. Não são mendigos de verdade. Is that it called dessa história?
Para começar, a música deste videoclipe se chamava Perdoe-nos. Foi, por assim dizer, nosso primeiro sucesso, misturando orações reais com uma batida de estilo hip hop. E foi meio que a primeira coisa que fez as pessoas reconhecerem a gente. Não vou dizer famosos, mas reconhecidos em alguns grupos de pessoas. E você gravou outro vídeo. É um vídeo para uma espécie de jogo de tanques, um jogo militar. Qual é a história disso? Ah, o Game of Tanks. World of Tanks is very popular online. World of Tanks é um videogame online muito popular. Participamos de um tipo especial de projeto, de curto prazo, para esse jogo. Compor uma música, uma faixa instrumental para eles, sem letra, mas com a nossa vibe e o nosso estilo. Também cedemos faixas nossas sem vocais para a trilha sonora. Eles fizeram algum tipo de evento especial dentro do jogo, em torno dessa colaboração. Depois disso, tocamos na final de algum torneio que eles realizaram. E era o Dia do Tanquista, o feriado exato que os tanquistas comemoram. E aí o vídeo ficou popular. Ah, não acho que esse vídeo específico tenha ficado popular. Mas esse jogo é extremamente popular, de verdade. Tem milhões de jogadores no mundo todo. Really, like millions of players around the world. I guess Acho que, originalmente, esse jogo foi produzido na Bielorrússia. Era um dos projetos de alta tecnologia deles no começo dos anos 2000. A Bielorrússia concedia muitas vantagens, liberdades e financiamento para projetos de alta tecnologia. Eles tinham suas próprias áreas de projetos, no estilo do Vale do Silício. Foram crescendo cada vez mais e abriram escritórios por toda a região pós-soviética. Acho que hoje em dia eles são proibidos na Bielorrússia, mas na Rússia ainda funciona e é muito popular. Poucos alemães conhecem São Petersburgo e menos alemães ainda conhecem a cena musical de São Petersburgo. Você pode ter uma ideia de como ela é? Bem, mais alemães conhecem esta cidade pelo antigo nome Leningrado, como a segunda maior cidade da Rússia, uma espécie de segunda capital fundada por Pedro o Grande, o czar que transformou a Rússia em um verdadeiro império aberto ao Ocidente. Mas, na verdade, acho que essa imagem é parcialmente propaganda, embora seja uma propaganda histórica. Porque antes disso, a Rússia já era bastante integrada à sociedade europeia, à história europeia. Temos uma história de noivas europeias vindo para a Rússia, de lugares muito distantes, como da Inglaterra, por exemplo, no começo do século XI. Então, Ivan o Terrível mantinha conversas com Elizabeth I, rainha da Inglaterra, a rainha virgem. Portanto, é apenas uma questão de perspectiva dos livros de história dizer que Pedro, o Grande, foi quem iniciou isso. Como você mencionou, ele abriu uma janela para a Europa. Esse também é um apelido de São Petersburgo. Eu conheci o Shnurov, Sergei Shnurov, o fundador do grupo Leningrad. Eu adoro as músicas. Encontrei com ele no prédio da TV, no lado Petrogrado de São Petersburgo, e certa manhã ele estava completamente bêbado. Mas ele também fez muitas músicas políticas irônicas. Como você avalia isso? Como você vê isso? Bem, antes disso, ele era muito popular, totalmente fora da política. A imagem era desse cara bêbado e inteligente, que xinga muito, bebe muito, faz piadas bem desconfortáveis e intolerantes, e por aí vai. Ele criou a banda Leningrad no começo dos anos 2000, eu acho. Depois, no fim da década, decidiu encerrar o projeto por um tempo e criou uma banda paralela chamada Ruble, que tinha mais consciência social e um som mais pesado. Mas ela não conquistou popularidade para além da persona dele. Depois disso, ele retomou o Leningrad. Também era uma banda apolítica, que fazia piada com o consumo, com o estado da sociedade moderna e coisas assim. O que você está dizendo sobre as músicas políticas dele não era tão popular quanto você imagina. Eram vídeos bem curtos no Instagram, que ele fazia sentado no chão da cozinha, com um violão só. Era mais algo no estilo de um blog musical, mas não era tão popular. Reveries mais construído, que foi estou no mais fosse bolino mates.
sponsored by some political figures in Russia. Eu era de uma empresa mercenal, Prigozhin, e era um amigo dele e trabalhava toward. I'm not sure if he worked directly, but Numele Estates eles trabalhou diretamente ele, mas sampling sem first simpach orange na Wikipedia existiu. Rebar. Ele metal drasticamente sem dúvida por item. change side drastically, for sure. Há alguma ligação entre Leningrado e os oligarcas? Oh, not really. We have met briefly. Não muito. Nós nos encontramos rapidamente uma ou duas vezes nos bastidores, sem ter nenhuma conversa séria, só conversa fiada, onde encontrar um banheiro ou para quem pedir alguma coisa de escritor. Não sei. Encontrei com ele algumas vezes, mas nunca conversamos. Qual é a diferença entre os estilos musicais? É totalmente diferente. O Leningrad trabalha com ska, punk, muitos metais, saxofones, alguma coisa assim. É um tipo de música que você pode tocar num casamento de operários ou, sei lá. Não é algo muito sofisticado, na verdade. O que a gente faz não é tão engraçado, eu acho, mas tem seu próprio núcleo de significado. E a espiritualidade que usamos na nossa música é impossível de encontrar na arte do Shnurov. Impossible to find in Shnurov's art. Mas há uma semelhança. Tanto Lenin e oligarca remontam à tradição e à cultura russas. I don't really feel that Leningrad ever tried to. Eu realmente não acho que o Leningrad tenha tentado fazer algo com a tradição, ou, sabe, não. Eles tinham uma abordagem absolutamente diferente do que faziam. Era só uma forma divertida de passar o tempo, para funcionários de escritório ou para a burguesia, podemos chamar assim, antes da retomada da banda, eu acho. Eu não consigo exatamente dizer ou apontar onde. Consigo dizer onde eles tentaram usar a tradição, mas não era o tipo que você mencionou. Não era sobre folclore ou etnia, eles usaram o folclore urbano. Sim, como romances violentos do começo dos anos 20, algo assim. Sim, ele fez isso, mas só nos primeiros 1 ou 2 discos longos, eu acho. One or two long plays, I guess. A ideia por trás do seu trabalho é, em parte, criar pontes entre as culturas e os diferentes pontos de vista. E anos atrás, a Rússia se definia como parte da Europa. Quando ouço filósofos e cientistas políticos, como o professor Karaganov, ele disse em uma entrevista: a jornada europeia da Rússia acabou. Isso é verdade? Maybe for him, I guess. Talvez para ele. Acho que ninguém mais quer convidá-lo para a Europa. Mas para nós, não. Eu não acho. A Rússia faz parte da Europa desde tempos muito antigos. Há mais de 1000 anos ela faz parte da Europa. A literatura russa faz parte da cultura europeia, assim como quaisquer escritores clássicos, artistas ou músicos. Eu pessoalmente não sinto essa separação. Por exemplo, muitos artistas e escritores russos copiavam estilos ou gêneros europeus, mas traziam algo próprio. Dostoiévski é um exemplo muito claro de cópia. Ele copiava Dickens, mas com um estilo muito próprio, com uma visão muito própria. Tolstói também copiava alguém da literatura inglesa, mas acho que esqueci o nome. E também alguma literatura francesa. Hugo, por exemplo. For example, Les Miserables is blue. Os Miseráveis é um modelo para guerra e paz. Se você diz que a Rússia faz parte da cultura europeia, então a guinada para a Ásia, a virada para a Ásia da política russa, é um erro. The turn to Asia of Russian politics, is this a mistake? Oh, no, it's not a mistake. It's a situational decision. Não é um erro. É uma decisão circunstancial. Como nossos políticos não têm a opção de trabalhar com a União Europeia, eles recorreram aos mercados asiáticos. Nós também trabalhamos com os mercados asiáticos, mas começamos em 2016. Nossa primeira turnê na China teve cerca de 8 shows seguidos, talvez há 10 anos. E mantemos nossa conexão com aquelas pessoas. Em setembro que vem, vamos para a China de novo. Que ótimo. O que você espera? Antes de tudo, não perder dinheiro e imagino voltar com saúde. Came back healthy, I guess. You said Russia. Você disse que a Rússia faz parte da cultura europeia, mas hoje a Europa está dividida.
de um lado a União Europeia e a OTAN, do outro a Rússia. E a razão disso é a guerra na Ucrânia. Então, o que você pensa sobre isso? As I told you, I'm afraid I'm not the person. Como eu disse a você, temo não ser a pessoa certa para esclarecer a situação na frente ucraniana. E por meras limitações legais, não posso realmente falar livremente sobre isso, sabe? Mas para mim, é uma situação de partir o coração. Estive em Kiev várias vezes. É uma cidade linda. Nunca tive problema algum. E estive em Kiev depois de 2014. Então, pessoalmente, eu não tinha motivo algum para aquele conflito. I personally did not have any reason for that conflict. Então, você não sentiu nenhuma russofobia ou algo do tipo na Ucrânia? I did not, you mean in that time, of course. Não. Você quer dizer naquela época, é claro. Isso já faz mais de 10 anos. Fiquei muito feliz em conhecer aquelas pessoas, em ter pequenas conversas. Não houve conflitos com moradores locais. No conflicts with locals. You told me something about trips to. Você me contou sobre viagens à Ucrânia, a Kiev. Você fez turnês pela Rússia, por Murmansk e outras cidades. E também me falou sobre uma turnê planejada na China. Como você conseguiu chegar ao topo? How did you manage the way to the top? O que você quer dizer com chegar ao topo das paradas? O topo das paradas, o topo da música. You're a We're not even well-known band. near to the top of the pops. Estamos longe até de estar entre os mais populares. É algo bem de nicho. Às vezes para setores mais intelectuais da sociedade, às vezes para pessoas comuns. E isso é ótimo, porque essa é, de certa forma, uma missão nossa. Unir os russos, unir os países pós-soviéticos. Claro, estou falando mais da parte europeia, mas o russo ainda é língua franca em 1/6 do mundo. Ou até mais, eu acho. Conheci centenas de pessoas que amam a cultura russa, que não a cancelaram, nem a tiraram da sua rotina diária, que aprenderam russo para ler nossos clássicos ou para tratar russos. Muitos europeus, muitos americanos, muitas pessoas ainda amam essa cultura. Você não consegue separar cultura de política. Eu não consigo. Você consegue? Sim, como no caso de autores problemáticos, por exemplo. Sabe, hoje em dia é uma situação muito comum revisitar escritores clássicos e encontrar algo ruim na biografia deles. Isso prejudica a arte em si. But does that hurt the art itself? For me, no. Para mim, não. Mas a cultura hoje está profundamente envolvida na política. Por exemplo, o maestro Gergiev foi expulso de Munique e mandado de volta para a Rússia. Então há abordagens que tentam transformar a cultura, a música, em um instrumento político. Como você pensa sobre isso? A political instrument. How do you think about that? Well, every country has its own. Bem, todo país tem seu próprio poder brando, seu próprio estilo, e isso funciona. Gergiev é um exemplo muito claro. Ele é uma marionete do governo, porque dirige um dos teatros musicais mais conhecidos da Rússia. Claro, ele é um rosto da arte oficial. Mas há muitas pessoas que não recebem dinheiro do governo, que não se importam muito com isso, ou que conseguem trabalhar fora desse sistema. Claro, há limitações ou fronteiras à medida que você cresce em popularidade. Claro, o peso do que você diz aumenta. E como uma figura pública de destaque, todo mundo acaba sendo um pouco político, porque influencia seu público. E se esse público for grande o bastante, isso passa a ser perigoso para um governo. Não exatamente perigoso, mas compete com as narrativas que o Estado oferece. Narratives that state provides. Oligarch agora se your Berlin Music Video Award. Qual é o tempo? Well, before we were nominated, I've never heard. Bem, antes de sermos indicados, eu nunca tinha ouvido falar desse prêmio. Mas parece que muitos artistas enormes são indicados. Nós fomos indicados ao prêmio de melhor direção. Competimos com artistas como Björk, Mitski, Peaches, Georgie, Rosalia, esses grandes nomes mundiais. Para mim é uma grande honra estar representado numa escala dessas. Quais são suas próximas ideias, seus próximos passos? Os próximos passos, algum projeto maluco que eu queira fazer. Sim, no ano passado, tive uma ideia para um vídeo em estilo documentário sobre um tema bem específico. Trabalhadoras do sexo. Trabalhadoras do sexo? Sim. Infelizmente não consegui realizar.
Mas sabe, esse tipo de projeto é bom guardar por um tempo. Às vezes eles ficam melhores como um bom vinho. Ou a situação muda de alguma forma e você tem algo na manga para dizer: "Ei, vamos fazer isso." Something in your back pocket to like, hey, let's do it. For example, one of my most Por exemplo, um dos meus projetos mais queridos que fiz com o Oligarch foi em 2022, logo depois da mobilização. Chamava-se Uma Apresentação Especial Feminina. Claro, dá para perceber a zombaria com o nome oficial da Operação Militar Especial. A história era que o país tinha se tornado totalmente feminino, como se os homens tivessem fugido para se salvar do alistamento. Só tinham ficado as garotas. E nós tínhamos um show marcado para outubro ou novembro, para celebrar o lançamento do nosso novo LP. Mas, por causa da situação, fugimos para a Sérvia e não queríamos voltar tão cedo. Então pensei que seria ótimo fazer uma apresentação sem nós. Deixar que as garotas fizessem uma performance no palco enquanto nossa música tocava. E nós apareceríamos só em um pequeno vídeo gravado, para mandar um alô de um país muito distante e conversar um pouco com elas antes. Have a little tear before them. Das nächste Projekt über O próximo projeto sobre profissionais do sexo é um projeto de Anton Chisnok e da banda Oligarch. Eles abordam temas políticos de forma irônica. Mas antes de mais nada, música não tem nada a ver com política. A música precisa construir pontes. Muito obrigado por isso, Anton. Muito obrigado. E nós do Jagged and Strong mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda silencia. welche die Propagandamedien verschweigen.